trabalho emancipado onde as pessoas podem, vejam, interessante, superar a escravizante subordinação do indivíduo a uma divisão do trabalho. O que é uma escravizante subordinação do indivíduo à divisão do trabalho? O maior mito liberal é que essa é uma sociedade livre, que você escolhe o que vai fazer e a posição que você vai ter na sociedade, não é? Por isso que de cada 10 advogados formados, 8 são corretores de imóveis, né? Bancários, não é isso? Quer dizer, é uma farsa isso. Você, na verdade, quem escolhe onde você vai entrar é a divisão social do trabalho. Como você é obrigado pela mediação das mercadorias, né, a entrar nisso, superar essa mediação das mercadorias, é que eu posso tirar de acordo com a minha necessidade. E também posso me inserir na divisão do trabalho fazendo várias coisas, né? A imagem que Marx projeta, tão bonita, dessa superação da escravizante subordinação do indivíduo à divisão do trabalho, é aquela onde diz o seguinte: eu posso caçar de manhã, pescar à tarde, fazer crítica social à noite. Eu costumo dizer para os meus alunos, como eu não gosto nem de caçar, de pescar, eu faria crítica o dia inteiro, né? Agora, tem uma parte da frase que eu acho essencial, que muitas vezes as pessoas esquecem, que é a seguinte: eu posso caçar pela manhã, pescar à tarde, fazer crítica à noite, sem que me torne caçador, pescador ou crítico. Essa que é a superação da escravizante subordinação. Você é uma professora universitária, então você vai se meter com arte, minha filha, larga disso, né? A arte é uma coisa para artista, né? Normalmente com um contrato com a Rede Globo e tal, né? O professor vai lá e dá aula, não é isso? Cadê? Se deixa as pessoas livres, vai fazer filosofia e dança. Vejam vocês aonde estamos, não é isso? Vai botar os caras para estudar filosofia e dance o banquete de Platão. É um negócio que... a divisão social do trabalho é ter pânico. Pelo amor de Deus, que é isso? Né? Você quer ser filósofo, deixa a barba crescer, escreva um livro grosso que ninguém entenda e dê palestra. Vai transitar da filosofia para a vida, assim, sem mediações. Não é? Ou seja, essa divisão social do trabalho, na verdade, fragmenta. É interessante nos depoimentos do vídeo, né, quando as pessoas falam: eu não queria me aposentar, eu gosto do que eu faço, né? Mas é interessante, quando você conversa com as pessoas, eles vão dizer o seguinte: nós temos alguns colegas nossos que estão se aposentando lá no UFRJ. Então, se você chegar, vou dar um exemplo concreto, Zé Paulo Neto se aposentou agora semana passada. Se você deixar o Zé Paulo Neto sem dar aula e sem ver um aluno, ele morre, né? Ele definha e morre. Agora, quando você pergunta para ele: você quer se aposentar? Ele fala: eu não vejo a hora. Mas por quê? Não é por dar aula, não é para os meus alunos, não é pra... essa coisa que vem junto, não é? Esse pacote todo que vem junto, né? Que transforma isso num ponto da divisão social do trabalho, que se eu não fizer, eu não ganho, né? E aí eu vou ter que fazer uma opção de coisas e assim, né? Por exemplo, 40 horas de dedicação exclusiva, você não consegue escrever mais porque você está exclusivamente fazendo outras coisas, né? Ou seja, isso em todos os trabalhos. Ou seja, a inserção sua dentro de uma divisão social do trabalho vai fazer com que você se fragmente. Como é que está o quadro na contemporaneidade disso? O quadro contemporâneo dessa relação entre trabalho e vida está estranhíssimo, porque nós somos acometidos, mais ou menos entre os anos 80 e 90, com uma ofensiva bastante intensa, afirmando o fim da sociedade do trabalho, o fim da centralidade do trabalho, não é? Ora, se fosse simplesmente uma afirmação do fim da sociedade do trabalho, nós poderíamos até comemorar isso, não é? Quer dizer, estaria inserido naquela nossa visão sobre a superação da divisão do trabalho, divisão do trabalho intelectual e trabalho manual, da emancipação do trabalho. Mas parece que não é isso que se dizia. Hannah Arendt, ao escrever seu livro A Condição Humana, publicado em 1958, dizia o seguinte: as descobertas que estão se dando nessa década, elas se referem ao satélite artificial que conseguiu dar a volta na Terra, e o desenvolvimento de um computador, elas se referiam a um computador da IBM. Esses dois inventos criaram as condições técnicas e científicas para emancipar o ser humano do seu fardo mais antigo e natural,
diz Hannah Arendt? O trabalho. Por quê? Porque as máquinas desenvolveram uma maneira de produzir as coisas sem a intervenção do ser humano. Portanto, elas vão produzir as coisas e o ser humano não vai precisar trabalhar. Ora, se a notícia fosse essa, nós acompanharíamos o famoso cantor, né, que disse certa vez: trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo de você. Né? Então, a gente ia namorar, fazer crítica, para quem gosta de caçar, para quem gosta de pescar, né? Fazer outras coisas relevantes, porque as coisas fariam coisas e a gente faria outras coisas, né? Humanas e tal, e melhor, sem precisar condenar ninguém à condição de servidão ou escravidão. Portanto, esse desenvolvimento técnico-científico só poderia ser uma boa notícia. No entanto, Hannah Arendt bota uma vírgula na sua introdução à condição humana e diz o quê? Só que tem um problema. A sociedade que pelo desenvolvimento técnico emancipou-se ou pode evitar a necessidade do trabalho, é a mesma que condenou todos a só viverem no papel de trabalhador. Portanto, uma sociedade de trabalhadores sem trabalho é uma calamidade que anunciava o momento. E profetiza, né, dentro de décadas, lembre-se que ela está em 1958, as fábricas se esvaziarão. Habermas, um tempo depois, vai escrever o seu famoso discurso da modernidade, né? Dentro da reflexão de Habermas sobre o discurso da modernidade, tem o famoso excerto sobre o fim do paradigma da produção, onde ele resgata exatamente esse pressuposto de Arendt para dizer o quê? Ora, a sociedade estruturada nas relações industriais, produto da Revolução Industrial, produto da sociedade industrial cuja conflitualidade está entre capital e trabalho, é uma sociedade que inevitavelmente se centra num paradigma da produção. E que, portanto, o paradigma da produção determina que a praxis humana se incide ou se desenvolve dentro dos limites da produção, restringindo, portanto, uma dimensão que é da reprodução. O que as transformações apontadas por Arendt levavam Habermas a pensar? Ora, isso tem condições de ser superado. Por quê? Porque supera-se o paradigma da produção. Já se produz em condições e volume necessário para a satisfação das necessidades. Agora se trata dos critérios de partilha, de distribuição, e mais do que isso, dos valores de realizar essa partilha. Prevalecendo os atuais, é a barbárie. Portanto, desloca-se da produção para aquilo que Habermas chama da esfera normativa, da esfera da comunicação, de um contexto, nas suas palavras, dialógico, onde as diferentes classes poderiam encontrar os termos dessa partilha da riqueza produzida. Né? Ora, rapidamente, essas duas ideias, por incrível que pareça, tanto de Habermas como de Arendt, não têm o impacto desejado no momento em que são anunciadas. Mas elas realmente tomam a dimensão de um fenômeno social extremamente impactante com as transformações acontecidas a partir da grande crise do capital da década de 70, que vai impor uma mudança no padrão de acumulação fordista e o desenvolvimento que se chama de padrão flexível de acumulação. Né? Isso parecia dar razão e materialidade à previsão de Arendt do esvaziamento das fábricas e, por outro lado, anunciava que uma terceira revolução tecnológica tornaria as fábricas pequenas, com pouco número de trabalhadores, e um desemprego crescente e irreversível, que alguns chamavam de estrutural. Ora, diante disso, não foram poucos os que se renderam ao fim do trabalho, ao fim do mundo do trabalho, né? Ao fim da centralidade do trabalho. Entre eles, com uma trajetória louvável e significativa, o próprio André Gorz, né? Que vai escrever o seu Adeus ao Proletariado. Ora, interessantemente, o que isso produziu nos anos 90? Né? E que cria a base exatamente do momento em que nós nos encontramos. Primeiro, essa transformação quebra o padrão fordista, baseado na linha de produção, na produção em massa, na relação homem-máquina, combinado com o Taylorismo, com a rígida separação entre gestão e execução, em grandes plantas,
que tentam controlar horizontalmente todos os setores da produção para poder controlar e monopolizar um setor, e que, desde as décadas de 20, durante o século XX, garantiram patamares de acumulação e de valorização invejáveis ao capital, né? A tal ponto de ser paradigma, mesmo da tentativa de construção de novas relações nas experiências de transição socialista. Me refiro, por exemplo, à adoção da linha de produção fordista na experiência soviética de construção na década de 20. Ora, independente do sucesso dessa forma, ela entra em crise nos anos 70. Entra em crise porque o capital é um metabolismo que, independente das suas formas de gestão e de administração das relações, tem contradições inatas e próprias. Entre elas, e a mais fundamental, a produção social e a acumulação privada. Mas mais do que isso, a forma fordista se esgotava nos anos 70. Ela necessariamente era extensiva. E a crise de valorização podia ser resolvida pelo mecanismo da expansão e criação de novas plantas, seja dentro de um próprio limite nacional, seja com a exportação de capitais levando ao imperialismo. Ora, essa saída extensiva é que está em crise nos anos 70, exigindo do capital uma saída intensiva. A chamada reestruturação produtiva é uma tentativa de jogar para dentro do processo de trabalho um novo ciclo de valorização do valor, né? E para isso que vão entrar as diferentes medidas que são conhecidas, né? O enxugamento, o eliminar de todos os poros de desperdício, né? A transformação da linha de produção em células, ilhas, núcleos de produção, equipes, trabalho em grupo. A transformação do operário extremamente especializado em cada função num trabalhador polivalente, né? Da preocupação em reduzir os estoques, fazendo um sistema just-in-time para poder agilizar a produção sob demanda, característica própria dessa forma. Uma série de transformações que não vem ao caso aqui detalhar. Mas o que vem ao caso detalhar é o seguinte: não foram poucos os analistas que, diante dessas modificações, chegaram a imaginar que a contraposição ao fordismo, esta forma de flexibilização humanizaria o trabalho, né? Geraria um patamar de sociabilidade diferente. Veja, não é mais aquele operário treinado mecanicamente para fazer uma coisa só. Agora ele é polivalente. Ele não é mais um operário trabalhando numa linha de produção que nem o Charlie Chaplin nos tempos modernos. Agora ele está numa ilha onde ele discute como vamos fazer, etc. Tal. O trabalho, você está vendo? Vocês achavam que era a Revolução Socialista? Não. Foi o departamento pessoal que fez isso e mudou as relações de trabalho, emancipando o trabalho, etc. Tal. Bom, nada como uma década depois da outra, né? Nada como uma década depois da outra. Quer dizer, o que se configura ao final do século XX, início do século XXI, é que essa nova forma potencializa o trabalho estranhado, fragiliza o trabalhador, intensifica a extração de trabalho e de valor, a ponto de estarmos diante de uma catástrofe do crescimento dos acidentes de trabalho, do adoecimento profissional, né?